Em 25 de janeiro de 1943, uma explosão abalou as ruínas de Stalingrado, uma cidade desolada após suportar por mais de 6 meses um cerco brutal do exército alemão. A explosão foi tão grande que estilhaços atingiram o Generaloberst Friedrich Paulus, um estrategista com formação acadêmica que havia ascendido ao comando de um exército inteiro no campo de batalha. Gravemente ferido, Paulus observou suas tropas anteriormente posicionadas a oeste da cidade começarem a perder terreno enquanto as forças soviéticas avançavam em direção ao rio Tsaritsa. As ordens que vinham de Berlim, diretamente da boca do Führer, eram muito claras. O exército resistirá até o último homem e a última bala. Segundo a ideologia nazista, render-se ou recuar equivalia a uma traição, sendo punido com a morte na maioria dos casos. Mas neste caso, as ordens de Hitler determinaram o fracasso total das tentativas de romper o cerco soviético, bem como o plano irrealista de Hermann Göring, chefe da Luftwaffe, de abastecer as tropas cercadas por via aérea. Hitler recusou-se a autorizar a rendição. Aceitá-la significaria uma catástrofe simbólica para o regime e uma poderosa vitória propagandística para o inimigo. Nesse contexto, as tropas do 21º e 62º Exércitos Soviéticos apertavam o cerco dia após dia, isolando os alemães em bolsões de resistência. Primeiro 2, um no norte e um menor no sul, e depois até mesmo fragmentando o maior. Durante aqueles últimos dias de janeiro, centenas de soldados alemães tentaram fugir, em pequenos grupos ou sozinhos. Alguns oficiais cogitaram romper o cerco para alcançar suas próprias linhas, mas a maioria das tentativas fracassou. Os poucos que conseguiram escapar estavam tão debilitados e doentes que mal conseguiam ficar de pé e tiveram que ser evacuados imediatamente para a retaguarda. Em 28 de janeiro de 1943, encurralado sem munição e diante de um colapso iminente, Paulus enviou uma mensagem desesperada a Hitler: que nosso sacrifício sirva de exemplo eterno para nunca nos rendermos. Tudo estava perdido para o 6º Exército de Paulus. Paulus havia sido nomeado comandante do 6º Exército em dezembro de 1941 e havia liderado com sucesso suas tropas a importantes vitórias na Rússia. Seu 6º Exército teve sua prova de fogo em maio de 1942, quando os 300.000 soldados de Paulus enfrentaram os 640.000 homens de Semyon Timoshenko em Volchansk. Eles não tiveram chance contra uma força de trabalho tão superior, mas após se reagrupar em uma posição próxima a Kharkov, Paulus ordenou um contra-ataque que esmagou as forças adversárias, matando ou ferindo 250.000 de soldados do Exército Vermelho. Ele recebeu sua Cruz de Cavaleiro por essa ação heróica. Posteriormente, em novembro de 1942, ele ocupou 90% da cidade de Stalingrado, no coração da União Soviética. No entanto, seu plano de tomar a cidade em pouco tempo fracassou. Stalin começou a enviar reforços para Stalingrado imediatamente. Os soviéticos tinham um suprimento aparentemente infinito de homens, mas as enormes distâncias dentro da União Soviética significavam que as questões logísticas eram seu pior inimigo dentro de seu território. O general Zhukov foi o encarregado de romper o cerco alemão a Stalingrado e no final de janeiro de 1933 tornou-se óbvio que Paulus e seus homens estavam presos entre o exército de Zhukov e uma cidade que não podiam conquistar inteiramente. Em 30 de janeiro, coincidindo com o 10º aniversário da ascensão de Hitler ao poder, os soldados do 6º Exército finalmente perceberam que estavam sozinhos. Ninguém viria resgatá-los e não havia sentido em esperar por apoio aéreo. Para piorar a situação, Paulus adoeceu com disenteria e não conseguia comandar suas tropas com eficiência. No entanto, recusou-se a ser substituído em suas funções por outro general. Em um discurso pesaroso, Hermann Göring comparou a resistência em Stalingrado à resistência heróica dos espartanos nas Termópilas, mas os combatentes alemães ainda estavam vivos, presos e aguardando um fim inevitável. Naquele mesmo dia, Paulus informou ao Führer que seus homens não poderiam resistir por muito mais tempo. Em resposta, Hitler o promoveu a general de campo, esperando que ele escolhesse a morte em vez da rendição. Ele acreditava firmemente no simbolismo e, como nenhum marechal de campo alemão jamais havia se rendido na história, Hitler pensou que isso levaria Paulus a fazer o mesmo.
mas isso não aconteceu. Paulus se tornaria o primeiro marechal de campo alemão na história militar do país a ser capturado pelo inimigo. A visão diante dos soldados ensacados no Kessel ou Caldeirão não poderia ter sido mais desastrosa. Havia soldados famintos, feridos, acometidos de tifo e congelando. Quando perderam o único vestígio de suprimentos, foi o fim. A maioria deles havia se enfurnado em um supermercado com metrôs chamado Univermag. Os soldados não tinham mais moral para lutar. Além disso, a cidade já tinha a aparência de um túmulo, com cheiro de decomposição cadavérica cobrindo toda a cidade. 90% dos prédios foram destruídos e o cenário era apavorante. Finalmente, soldados soviéticos desceram ao subsolo onde Paulus e o restante do 6º Exército estavam escondidos e ofereceram-lhe a rendição. Paulus aceitou em 2 de fevereiro de 1943. Antes de marcharem para o cativeiro, os soldados alemães foram forçados a limpar os escombros da cidade. Recolheram seus companheiros mortos e os empilharam nos arredores da cidade para serem cremados. Em seguida, foram transportados de trem para a Sibéria, onde muitos soldados morreram na viagem e, posteriormente, em campos de concentração e trabalhos forçados. Embora tivesse se rendido pessoalmente, Paulus não emitiu nenhuma ordem formal para que suas tropas depusessem as armas. Algumas unidades continuaram lutando por conta própria. Naquele mesmo dia, o 4º, o 8º, o 14º Panzer e o 51º Corpus se renderam sob pressão do avanço soviético. O 64º Exército do general Shumilov já controlava quase todo o centro urbano de Stalingrado, com apenas o 11º Corpo de Exército entrincheirado na área norte, entre escombros, trincheiras improvisadas e prédios em ruínas. Mas a rendição de Paulus não pôs fim aos problemas dos alemães estacionados em Stalingrado. Fevereiro chegou com um novo ataque soviético. As poucas posições alemãs restantes estavam concentradas na área industrial de Barricade e ao redor da antiga fábrica de tratores que havia sido palco de combates ferozes durante meses. Segundo o operador de rádio Gottfried Greve, do 194º Batalhão de Comunicações, os soldados sobreviventes estavam escondidos em porões e ruínas, gravemente feridos, famintos e tremendo de febre. A ordem que receberam foi tão absurda quanto aterrorizante. Camaradas, devemos resistir até a última bala. É a vontade de Deus. Greve percebeu então que não se tratava de uma ordem militar, mas de uma sentença de morte disfarçada de heroísmo. O dia 2 de fevereiro marcou o fim definitivo de um dos confrontos mais sangrentos do século XX. Na noite anterior, o general de infantaria Karl Strecker, comandante do 11º Corpo de Exército, havia começado a se comunicar com seus superiores para discutir se continuariam lutando ou aceitariam o inevitável, a rendição. Às 4 horas da manhã, ele contatou o tenente-general Arno von Lenski, líder da 24ª Divisão Panzer. Embora Strecker insistisse em resistir, Lenski já havia enviado um emissário para negociar com os soviéticos. Assim, Strecker redigiu 2 mensagens. A primeira, enviada às 7 horas, ordenava que suas tropas cessassem o combate, destruíssem suas armas e aguardassem a chegada das forças inimigas. A segunda, enviada ao grupo de exércitos Dom às 8 horas, foi sua rendição oficial, que ele encerrou não com o típico Heil Hitler, mas com um solene Vida Longa à Alemanha. Por volta do meio-dia, os 62º, 65º e 66º Exércitos Soviéticos lançaram sua ofensiva final contra os remanescentes da guarnição alemã em Stalingrado, ainda estacionada nas instalações industriais de Barricade e na fábrica de tratores. Os defensores, exaustos e completamente desprovidos de capacidade ofensiva, começaram a se render em grupos ou individualmente, sem oferecer resistência. Alguns tentaram fugir para a estepe, enquanto outros optaram por se esconder em túneis e ruínas. Alguns, relutantes em se render, continuaram lutando sem esperança. No início de março, esses últimos redutos foram localizados e eliminados pelas forças da guarnição soviética, apoiadas por destacamentos da Polícia Secreta Soviética. Operação Urano, a armadilha alemã mortal de Zhukov. A principal razão pela qual o 6º Exército permaneceu em Stalingrado foi que Hitler e seus oficiais superiores interpretaram mal o campo de batalha.
Eles acreditavam que a principal força soviética estava muito mais ao norte, perto de Rzhev, e que o esperado ataque russo de inverno ocorreria lá. A atividade russa ao redor de Stalingrado havia sido vista como um indício de uma ofensiva de relativamente pequena escala, projetada para atrair as forças alemãs para fora da cidade. E os alemães não queriam cair nesse velho truque. Tanto Paulus quanto Hitler estavam convencidos de que um ataque russo ocorreria em algum lugar perto de Stalingrado, e todos tinham a mesma certeza de que seria em pequena escala e facilmente contido. Na realidade, os soviéticos vinham, silenciosa e metodicamente, reunindo suas forças para um contra-ataque em Stalingrado em grande escala. O plano havia sido elaborado em 13 de setembro, quando Zhukov foi a Moscou para se encontrar com Stalin e seu chefe de gabinete, Alexander Vassilevsky. Zhukov e Vassilevsky haviam elaborado um plano para lançar ataques simultâneos contra as tropas romenas que mantinham a linha de frente em ambos os lados do 6º Exército Alemão. Essas incursões avançariam rápida e profundamente para se conectarem atrás do 6º Exército e isolá-lo. Eles acreditavam que o Exército Vermelho tinha força suficiente para realizar os ataques, mas nada mais. Todas as outras operações planejadas teriam que ser canceladas e todas as reservas participariam do que foi apelidado de Operação Urano. Após alguma hesitação, Stalin aceitou o plano. Deu a Vassilevsky autoridade para mobilizar, equipar e treinar quaisquer forças necessárias para o plano. Mas Stalin impôs uma condição: sigilo absoluto. Ninguém, absolutamente ninguém, deveria ser informado do motivo das mudanças e movimentações. Cada comandante seria mantido na ignorância de que suas forças atuariam como parte de um empreendimento maior. Somente à medida que a ofensiva se aproximava é que um pequeno número de altos funcionários de planejamento e comando foram informados do segredo. Enquanto elaboravam seus planos em segredo, Zhukov e Vassilevsky decidiram por uma grande mudança tática. Decidiram, na medida do possível, copiar as táticas de Blitzkrieg dos alemães. A doutrina tática russa havia enfatizado anteriormente a importância de as unidades manterem contato com as que estavam em seus flancos e avançarem apenas quando seus flancos estivessem seguros. Evidentemente, era isso que os alemães esperavam que os soviéticos fizessem. Em vez disso, Zhukov começou a instruir seus comandantes de tanques a avançarem longe e rápido, independentemente do que estivesse acontecendo em seus flancos. Os comandantes de infantaria foram informados de que sua nova tarefa era seguir os tanques, não liderar o ataque. Os oficiais de cavalaria receberam ordens de abandonar suas táticas de ataque e fuga. Em vez disso, eles deveriam cavalgar com os tanques, desmontando para lutar como infantaria quando necessário. As unidades aéreas foram instruídas a cooperar estreitamente com suas forças terrestres, especialmente os tanques. Além disso, o plano de Zhukov previa uma concentração massiva de forças em uma pequena área para conseguir o avanço inicial, uma tática que até então havia sido usada apenas pelos alemães. A ofensiva de Urano seria lançada em 3 pontos-chave. O primeiro seria em Kletskaya, a oeste de Stalingrado. O objetivo dessa ofensiva era abrir um buraco na frente romena e então virar para enfrentar os alemães fora de Stalingrado e mantê-los ocupados. Enquanto isso, o ataque principal seria lançado mais a oeste, em Serafimovich, a cerca de 160 quilômetros, ou 100 milhas de Stalingrado. Essa ofensiva deveria esmagar os romenos e então correr para sudeste em direção a Kalak, abrindo uma cunha profunda e crescente na retaguarda do 3º Exército Romeno. Um ataque final seria lançado ao sul de Stalingrado, em Plodovitoye. Esse avanço também deveria ser profundo e rápido, com o alvo também sendo Kalak. Quando as colunas se encontrassem em Kalak, os alemães em Stalingrado seriam cercados e encurralados. Zhukov e Vassilevsky estimaram que as capacidades ofensivas do Exército Vermelho estariam esgotadas. Os soviéticos então passariam à defensiva para manter o território conquistado e impedir a fuga do 6º Exército encurralado. Com tempo suficiente, estimaram Zhukov, Paulus e seus homens seriam obrigados a se render pela fome. O treinamento e os preparativos duraram semanas, mas foi somente no final de outubro que os homens e equipamentos começaram a ser deslocados em direção a Stalingrado. Ao mesmo tempo, os homens na linha de frente receberam ordens de realizar patrulhas e reconhecimentos mais intensivos,
para averiguar a disposição dos romenos e os detalhes da paisagem sobre a qual os ataques ocorreriam. Os movimentos das forças soviéticas eram realizados sob o mais absoluto sigilo. Cada unidade sabia para onde estava indo, mas ignorava os demais movimentos. Prisioneiros e desertores russos contavam aos romenos e alemães sobre seus próprios regimentos, mas isso era tudo. Esforços eram feitos para ocultar a concentração dos pilotos da Luftwaffe. Todos os movimentos de tropas ocorriam à noite, com as tropas e seus equipamentos permanecendo imóveis sob camuflagem durante o dia. Havia também muita atividade falsa para enganar o inimigo. Às 4 da manhã de 19 de novembro, as tropas russas foram acordadas e receberam suas ordens. Há muito tempo suspeitavam que um ataque era iminente, mas só àquela hora tardia perceberam o que estava em jogo. Quando as tripulações dos tanques foram informadas de que deveriam avançar tão fundo e tão rápido atrás das linhas alemãs, elas aplaudiram. O ataque começaria ao amanhecer. Quando o sol nasceu, havia uma névoa densa e congelante. O ataque começou conforme o planejado. Zhukov havia reunido uma força enorme para o ataque. Ele tinha 9 exércitos, mais de 1 milhão de homens, 13.000 canhões, 894 tanques e 1.150 aeronaves. A magnitude do esforço é demonstrada pelo fato de que 2/3 de todos os tanques soviéticos em condições operacionais foram lançados na ofensiva. A artilharia abriu fogo primeiro, inundando as posições romenas com a mais pesada e longa barragem de artilharia soviética da guerra até então. A artilharia russa geralmente era precisa, mas as barragens raramente duravam muito devido à falta de munição. Não houve tal problema naquele dia, e os canhões rugiam continuamente. Na manhã de 21 de novembro, o segundo dia da operação, Paulus preparou-se para enviar seus panzers restantes para atacar o flanco esquerdo das colunas russas que avançavam de Kletskaya. Antes que o ataque pudesse ser desferido, ele ouviu que os tanques soviéticos estavam a apenas 32 quilômetros de seu quartel-general e que outra coluna soviética surgia a noroeste de seu flanco sul. Paulus subitamente percebeu que todo o seu exército corria o risco de ser cercado. Com a mesma urgência, a maioria de suas unidades de suprimentos e apoio estava no caminho dos soviéticos que avançavam rapidamente. Ordens foram enviadas às pressas, alertando-os sobre o perigo e instruindo-os a se refugiarem em segurança o mais rápido possível. Ele próprio abandonou seu quartel-general, enquanto a equipe tentava reunir documentos e equipamentos, e rumou para o leste para Stalingrado. O avanço soviético continuou após o anoitecer, enquanto os alemães se viam em confusão, com unidades avançando em direções diferentes sob ordens distintas de comandantes distintos. Às 6 horas, uma coluna de tanques soviéticos vinda do norte chegou a Kalak. Sem encontrar sinal de seus camaradas vindos do leste, as equipes de tanques avançaram e, ao amanhecer, avistaram tanques T-34 avançando em sua direção. O cerco estava completo. O 6º Exército estava cercado. Os sitiantes alemães de Stalingrado estavam agora sitiados pelo Exército Vermelho. Ainda assim, os soviéticos levariam mais 2 meses para finalmente quebrar a heróica resistência de Friedrich Paulus. Em 3 de fevereiro de 1943, a Luftwaffe realizou seu último voo sobre os céus devastados de Stalingrado. Um solitário Heinkel He-111 sobrevoou a cidade em ruínas em busca de possíveis grupos de soldados alemães que pudessem ter escapado do cerco soviético. O avião lançou suprimentos na esperança de encontrar sobreviventes, mas não detectou sinais de vida entre os escombros congelados. Aquele voo simbolizou o fim de uma batalha colossal que deixou quase 2 milhões de mortos, feridos ou desaparecidos, e se tornou um dos confrontos mais ferozes e decisivos do século XX. A Operação Urano, magistralmente planejada pelo marechal soviético Georgy Zhukov, atingiu seu objetivo principal, cercar e destruir o 6º Exército Alemão. Para o Exército Vermelho foi a primeira grande vitória estratégica com consequências irreversíveis. Representou não apenas um ganho territorial, mas também um renascimento moral que transformou o curso da guerra na frente oriental. Parafraseando Churchill para a União Soviética, foi o começo do fim do terror nazista. Para a Alemanha de Hitler, em contraste, Stalingrado marcou o início do colapso. A primeira vez que a máquina de guerra do Reich realmente se desfez diante de um inimigo imparável.
Um destino pior que a morte. O que aconteceu com os prisioneiros alemães? Às 16 horas do dia da captura de Paulus, 2 de fevereiro, os generais Konstantin Rokossovski e Nikolai Voronov enviaram um relatório oficial ao alto comando em Moscou anunciando a queda definitiva de Stalingrado e a cessação total das operações militares na cidade e seus arredores. Conforme observado pelo chefe do Estado-Maior do 62º Exército, Nikolai Krylov, o dia foi surpreendentemente tranquilo em termos de combate ativo. No entanto, o número de prisioneiros aumentou drasticamente. Cerca de 40.000 soldados alemães se renderam naquele dia, somando-se aos 50.000 capturados em 31 de janeiro. Muitos juntaram cobertores, casacos ou qualquer roupa que pudessem encontrar, prevendo que a marcha até os campos de prisioneiros seria longa, congelante e dolorosa. Ao mesmo tempo, ocorreram negociações entre o general de infantaria Strecker e um oficial do Estado-Maior soviético que o acompanhou após sua rendição. Eles concordaram que os oficiais do quartel-general alemão poderiam ser transportados em veículos para o local de cativeiro. No entanto, eles usariam seus próprios veículos, pois os soviéticos não tinham recursos suficientes e não haveria transporte para todos. Vários oficiais, incluindo alguns de alta patente, tiveram que iniciar sua marcha para o cativeiro a pé, pela neve, no silêncio de uma guerra que já havia terminado para eles. A dureza dos campos de concentração soviéticos era bem conhecida dos alemães, que ouviram centenas de histórias sobre como era difícil suportar a vida ali. A batalha por Stalingrado havia sobrecarregado as linhas de suprimentos alemãs, e a enorme escala da destruição fez com que muitos dos soldados alemães capturados já estivessem quase mortos de frio e desnutrição. A situação se agravou ainda mais com a necessidade de marcharem por dias até a estação ferroviária mais próxima e, em seguida, serem enviados para campos de concentração que, na verdade, eram pouco mais do que cercas. Em Krasnoarmeysk havia prédios sem telhado e, em Beketovka, as acomodações consistiam em prédios em uma vila evacuada. O atendimento médico era mínimo, as condições sanitárias inexistentes e o aquecimento impossível. Entre 3 de fevereiro e 10 de junho de 1943, metade da população do campo, de 27.078 pessoas, havia morrido. Devido ao enorme número de prisioneiros capturados após a rendição em Stalingrado, em 3 de fevereiro de 1943, o campo de prisioneiros número 108 foi inaugurado em Beketovka, uma área próxima à cidade. No entanto, as instalações rapidamente se mostraram insuficientes para lidar com tamanha avalanche humana, e a diretoria de prisioneiros de guerra em Stalingrado ordenou a abertura de novos centros de internamento em várias partes da região. Apesar desses esforços, a população prisional começou a diminuir drasticamente. Ferimentos não tratados, infecções, fome extrema e condições climáticas severas causaram a morte de milhares de pessoas. Em locais como o campo de Yuzhevsky, estima-se que cerca de 70% dos presos morreram de causas relacionadas à desnutrição. A captura de prisioneiros em Stalingrado foi muito cruel. Recolhidos pelo Exército Vermelho, eles eram frequentemente saqueados sistematicamente de relógios, anéis, roupas, cintos de couro e botas, sob a mira de armas, e dedos eram cortados onde os anéis não podiam ser removidos. Do ponto de coleta, eram transferidos para campos nas proximidades, mas estes, muitas vezes, eram pouco mais do que cercados. As próprias marchas ceifavam muitas vidas, principalmente devido às condições frias e implacáveis do inverno russo. Milhares de soldados e oficiais alemães morriam congelados a caminho dos campos. Aqueles que conseguiam andar, tinham que andar. Parar no caminho ou se recusar a seguir em frente sempre terminava com os soldados sendo fuzilados pelos soviéticos e abandonados para apodrecer ao relento à beira da estrada. Em todos os campos havia mortes todas as noites e muitas histórias horríveis. Um guarda contou que um grupo de enterros percebeu que um dos cadáveres que haviam jogado em uma cova ainda estava vivo. Então o homem foi arrastado para fora até morrer e então colocado de volta.
A população do campo incluía romenos, italianos e búlgaros, além de alemães, e a falta de assistência médica precoce também desempenhou um papel no número de mortes, assim como o ódio dos prisioneiros pelos soldados soviéticos e pela população civil local, o que significava que não havia chance de qualquer piedade ou comida adicional. Essa animosidade não se limitava aos soviéticos, pois os romenos capturados odiavam seus oficiais alemães o suficiente para afogá-los enquanto cruzavam o rio Volga. Na primavera de 1943, o escritório soviético para prisioneiros de guerra iniciou o registro detalhado de seus prisioneiros e seu transporte para campos permanentes, principalmente em Begovat, Uzbequistão, Astrakhan e Karaganda. As viagens podiam durar dias ou semanas com acesso intermitente a comida e água. Dos primeiros 30.000 enviados dessa forma, apenas cerca de 15.000 chegaram vivos. Ao final do conflito, a realidade era devastadora. Dos mais de 90.000 soldados alemães que se renderam em Stalingrado, apenas cerca de 6.000 conseguiram retornar à Alemanha anos depois. Mas isso só ocorreu após vários anos de cativeiro, com os primeiros prisioneiros sendo libertados em 1949 e outros ao longo da década de 1950. O destino dos prisioneiros restantes estava explicitamente ligado à diplomacia soviético-alemã ocidental após o fim do regime de Stalin. Em maio de 1955, as potências ocidentais suspenderam o Estatuto de Ocupação, tornando efetivamente a Alemanha Ocidental um Estado independente, com Konrad Adenauer como chanceler. Conseguindo obter o reconhecimento soviético de seu país durante uma visita a Moscou, ele também conseguiu negociar o retorno dos prisioneiros restantes em cativeiro soviético. Dos 9,626 homens ainda em cativeiro soviético em 1955, 8.877 foram formalmente perdoados pelos soviéticos, mas os 749 restantes não foram anistiados, mas entregues como tendo cometido os crimes de guerra mais graves, o último deles chegando em janeiro de 1956. O general Walter Kurt von Seydlitz-Kurzbach estava sob o comando soviético desde janeiro de 1943, tendo sido destituído do comando por Paulus em Stalingrado. Ambos se juntaram ao Comitê Nacional por uma Alemanha Livre, e Paulus testemunhou nos julgamentos de Nuremberg em 1946. Ele foi libertado pelos soviéticos em 1953 e conseguiu viver mais 4 anos em Dresden, onde faleceu em 1º de fevereiro de 1957. General Walter von Seydlitz, uma vítima da propaganda soviética. O 6º Exército tinha 4 corpos de artilharia e infantaria sob seu comando. O 51º Corpo era comandado pelo general Walter von Seydlitz, membro de uma das famílias militares mais famosas da Alemanha e veterano da Primeira Guerra Mundial. O 51º Corpo de Exército teve um papel importante na Batalha de Stalingrado, e o próprio Seydlitz era celebrado por sua bravura e capacidade estratégica. Seydlitz, membro da aristocracia militar que remontava à época de Frederico II, estava cada vez mais insatisfeito com a forma como Hitler administrava seus exércitos em Stalingrado. No entanto, não podia expressar suas queixas, pois Hitler era conhecido por punir severamente aqueles que ousavam contradizê-lo. Além disso, Hitler acreditava que as derrotas militares se deviam apenas à falta de força de vontade. Portanto, para ele não importava que seus exércitos estivessem em menor número. A rendição só tinha uma explicação: covardia. Assim, Hitler ordenou ao 6º Exército, que sitiava Stalingrado, que defendesse suas posições a qualquer custo. Essa ordem foi rejeitada por Seydlitz, que considerava completamente impensável que um exército com 22 divisões adotasse uma defesa completa e, assim, se privasse de toda a liberdade de movimento. Ele preparou um longo memorando sobre o assunto para o quartel-general do 6º Exército. As pequenas batalhas defensivas dos últimos dias já esgotaram nossas reservas de munição, explicou. A situação do abastecimento era decisiva. As ordens deles eram para ignorar a ordem catastrófica de ficar no local. Na noite de 23 de novembro, Seydlitz ordenou que a 60ª Divisão de Infantaria Motorizada e a 94ª Divisão de Infantaria
queimassem seus estoques e explodissem suas posições antes de se retirarem de suas posições no lado norte de Stalingrado. Em milhares de fogueiras acesas rapidamente, eles queimaram sobretudo os uniformes, botas, documentos, mapas, máquinas de escrever, bem como suprimentos de comida. O general queimou todo o seu próprio equipamento. O Exército Vermelho, alertado pelas explosões e chamas, atingiu a divisão já enfraquecida em campo aberto enquanto ela se retirava de Spartakovka, causando quase 1000 baixas. A formação vizinha, a 389 Divisão de Infantaria na fábrica de tratores de Stalingrado, também sofreu com a confusão. Hitler, furioso ao saber dessa retirada, culpou Paulus. Para evitar novas desobediências às suas ordens, tomou a extraordinária decisão de dividir o comando em Stalingrado. O general von Seydlitz, que ele considerava um fanático pela resistência, foi nomeado comandante-chefe da parte nordeste da região, incluindo a própria Stalingrado. O sinal chegou às 6 horas do dia 25 de novembro. Seydlitz foi notificado dessas ordens pelo próprio Paulus. As ordens de Hitler provaram ser catastróficas para o 6º Exército em Stalingrado. Por um lado, enfraqueceram seriamente o exército, pois agora 2 generais frequentemente adotavam abordagens diferentes para o combate, mas, por outro lado, deram a Seydlitz e Paulus mais liberdade para decidir a estratégia. É claro que essa liberdade não substituiu a outra ordem de Hitler, que era lutar até o último homem e até a penúltima bala. Foi por esse motivo que, quando os soviéticos romperam as defesas alemãs no final de janeiro de 1943 e Seydlitz tentou se render junto com os oficiais sob seu comando, Paulus imediatamente o dispensou do comando. Ele nomeou o general Walter Heitz no lugar de Seydlitz e Heitz ordenou que os alemães que se rendessem fossem fuzilados. 2 oficiais alemães foram mortos por outros alemães após a rendição. Seydlitz e Paulus se odiavam, especialmente porque Seydlitz não era fanático pelo Führer e frequentemente falava mal dele e dava ordens aos seus subordinados que contradiziam as do líder. Ele tinha suas próprias ideias sobre o que precisava ser feito em Stalingrado. Assim que foi colocado em um campo de prisioneiros de guerra para oficiais, começou a reclamar de Hitler, a quem via como o prenúncio de uma catástrofe para a Alemanha. Isso foi devidamente observado por seus interrogadores. Em 19 de agosto de 1943, 3 generais de Stalingrado, Seydlitz, Latman e Korfis, foram identificados como potenciais colaboradores e, portanto, enviados para um suposto centro de reeducação em Lunovo. Nesses centros, oficiais alemães eram alimentados com propaganda soviética e tratados com justiça, a fim de criar a ilusão de que os soviéticos eram seus amigos e estavam apenas tentando libertar a Alemanha do domínio de um louco. De acordo com relatórios da inteligência soviética, Seydlitz parece ter sido emocionalmente dominado pelo que acreditava ser uma mudança de opinião coletiva de muitos oficiais, todos querendo salvar a Alemanha do apocalipse hitlerista. Ele se via como o líder natural deles. No início de setembro, Seydlitz, Korfis e Latman foram enviados de volta a Voikovo para conquistar os outros generais de Stalingrado. Sua chegada tarde da noite fez com que os generais saíssem de seus aposentos, de pijama, intrigados para saber o motivo de toda aquela agitação. Mas quando Seydlitz anunciou seu plano para derrubar Hitler, o general Strecker se afastou com raiva. E no dia seguinte, quando Seydlitz e Latman os instaram a se juntarem à convocação de uma revolta contra o regime de Hitler, Strecker, Sixt von Arnim, Rodenburg e Pfeffer os acusaram furiosamente de traição. Seydlitz e seus colegas, no entanto, conquistaram os generais Edler, von Daniels, Dreber e Schlomer. Documentos soviéticos mostram que, em 17 de setembro de 1943, Seydlitz, como presidente da Liga dos Oficiais Alemães, apresentou um plano ao general soviético Melnikov, propondo a formação de um corpo de exército de 30 ou 40 mil homens dentre os capturados em Stalingrado. Segundo a ideia de Seydlitz, esse corpo seria a base do novo governo após a queda de Hitler. Seydlitz se considerava candidato ao cargo de comandante-chefe das Forças Armadas da Alemanha Livre no futuro. Aparentemente, ele também prometeu preparar um plano para uma campanha de propaganda na imprensa e no rádio, enviando homens para a retaguarda alemã a fim de conquistar os comandantes de formação para o nosso lado e organizar uma ação conjunta contra o regime de Hitler.
Seydlitz enviaria mensagens aos seus amigos pessoais, ao comandante da Frente Central, von Kluge, e ao general Thomas, responsável pelo Estado-Maior do quartel-general de Hitler. Em fevereiro de 1944, aviões russos começaram a lançar panfletos sobre a Alemanha e as tropas da linha de frente, assinados por Seydlitz e seus colegas. A Gestapo enviou um relatório urgente a Himmler, verificando a autenticidade da assinatura de Seydlitz. O general Guille, da Waffen-SS, cujas tropas no saliente de Cherkassy foram bombardeadas com panfletos do Comitê Nacional, enviou cópias à Alemanha. Ele também repassou cartas pessoais endereçadas a ele pelos generais Seydlitz e Korfis, que haviam sido enviados à sua parte da frente por Sherbakov. A caligrafia foi novamente analisada pela Gestapo e confirmada como precisa. Os panfletos causaram pânico. Hitler convocou Himmler para uma reunião e, em seguida, enviou o general Schmund com uma declaração de lealdade para os marechais de campo assinarem. Mesmo isso não foi suficiente para tranquilizá-lo. Em 19 de março, Rundstedt, Rommel, Kleist, Busch, Weichs e Manstein foram convocados de suas funções no Berghof para ler uma mensagem condenando o general von Seydlitz-Kurzbach, o desprezível traidor da nossa causa sagrada, e enfatizando seu apoio a Hitler. Outros documentos soviéticos confirmam que a ideia de Seydlitz de criar uma força antinazista de cerca de 40 mil prisioneiros de guerra alemães para serem transportados de avião para a Alemanha nunca foi seriamente considerada. Na Alemanha, sua família foi detida pelos crimes de um membro da família. Na Rússia, em 1949, ele foi acusado de crimes de guerra. Ele foi levado a julgamento por responsabilidade por ações contra prisioneiros de guerra soviéticos e a população civil enquanto servia ao exército alemão. Em 1950, um tribunal soviético o condenou a 25 anos de prisão, mas em 1955 ele foi libertado para a Alemanha Ocidental, onde, em 1956, sua sentença de morte pelo Terceiro Reich foi anulada. Seydlitz acabou sendo explorado pela propaganda soviética e alemã. Ele foi usado pela primeira em transmissões e literatura para encorajar soldados alemães a se renderem e pelos alemães para lutar por uma causa na qual ele realmente não acreditava. Consequências da derrota nazista em Stalingrado, o começo do fim. É quase impossível superestimar a importância do desastre alemão em Stalingrado. Ao longo da campanha, a Wehrmacht havia perdido talvez 15% de sua força, mas não havia recuperado quase nada. Foi uma campanha inútil e um erro militar que acabou custando a guerra e a vida de Hitler. Uma das principais razões pelas quais Stalingrado foi tão catastrófica foi porque marcou um ponto de virada na crença dos alemães comuns na propaganda estatal. Apesar dos esforços de Goebbels, a escala do desastre não pôde ser escondida. Quase todos os civis na Alemanha conheciam uma família que havia perdido um filho em Stalingrado. O sentimento de choque na Alemanha foi grande, mas o golpe no moral dos soldados foi ainda maior. Desde o início da invasão da Rússia, eles só conheceram a vitória, mesmo que esses sucessos no campo de batalha não tivessem se traduzido em vitória final. Agora, eles haviam sofrido uma derrota no campo de batalha, e uma de proporções gigantescas. A autoconfiança dos soldados alemães havia sido gravemente abalada e, em muitos casos, destruída. Eles não viam mais os russos como soldados fracos a serem derrotados, mas como oponentes difíceis contra os quais valia a pena ser cauteloso. Em 18 de fevereiro de 1943, Goebbels proferiu seu famoso discurso no Sportpalast, assim chamado por ter sido proferido para um grande público convidado no Sportpalast de Berlim, ou Palácio do Esporte. Este foi o primeiro discurso em que um líder nazista admitiu que a guerra não estava fluindo bem para a Alemanha. Ele descreveu os reveses na frente oriental, explicou que todo o futuro da civilização europeia estava ameaçado por uma tomada comunista e declarou que somente a Alemanha poderia salvar a Europa. Ele atingiu o clímax ao fazer à sua plateia e via rádio a todo o povo alemão a seguinte pergunta: vocês acreditam, assim como o Führer e nós, na vitória final e total do povo alemão? Vocês e o povo alemão estão dispostos a trabalhar, se o Führer ordenar 10, 12 e, se necessário, 14 horas por dia, e a dar tudo pela vitória? Você quer uma guerra total? Se necessário,
Você quer uma guerra mais total e radical do que qualquer coisa que possamos imaginar hoje? A resposta foi extremamente positiva. A Alemanha foi colocada em pé de guerra pela primeira vez. A produção de bens de consumo terminou e as fábricas foram dedicadas à produção de material bélico em larga escala. A mão de obra escrava dos países conquistados ainda era utilizada, mas os trabalhadores alemães eram cada vez mais pressionados a trabalhar mais e por mais tempo. Sacrifícios cada vez maiores eram exigidos em termos de esforço, dinheiro e vidas. Para muitos alemães, Stalingrado representou um ponto de virada crucial na guerra. Além dessa perda sofrida pelos alemães, houve ganhos para o Exército Vermelho. As forças soviéticas cresciam a cada mês, à medida que um número crescente de homens era convocado e mais recursos eram investidos na fabricação de armas. O sucesso da Operação Urano mostrou que os russos eram capazes de imitar as táticas de blitzkrieg alemãs quando os homens certos estavam no comando e eles tinham o equipamento apropriado. Isso nem sempre foi o caso, e nos meses seguintes os russos recorreriam regularmente às suas antigas táticas, com resultados frequentemente fatais. Mas a melhora nas forças russas era inegável. O custo humano da campanha de Stalingrado foi imenso. Entre os maiores sofrimentos estava o sofrido pela população civil da cidade. Em 23 de agosto de 1942, a cidade de Stalingrado contava com uma população de 400 mil civis. O destino da maioria dessas pessoas é desconhecido. Muitos fugiram, outros se juntaram ao Exército Vermelho. Mas a maioria ficou presa na cidade devido ao avanço alemão e à recusa dos líderes soviéticos em permitir que civis usassem as balsas para atravessar o rio. Estima-se que cerca de 200 mil civis tenham sido mortos durante os combates. As baixas sofridas pelo Exército Vermelho foram igualmente terríveis. Vários regimentos e batalhões foram completamente aniquilados. Os relatórios oficiais do Exército Vermelho listam 478.741 homens mortos e 650.878 feridos dentro e ao redor da cidade, mas isso é geralmente considerado uma subestimação. Os números não incluem as campanhas travadas fora da cidade. Os soviéticos podem ter perdido até 650 mil mortos. Haveria muita luta e derramamento de sangue na frente oriental, mas depois de Stalingrado, não havia mais chance de os alemães obterem uma vitória total e definitiva sobre a União Soviética. Houve conversas entre os principais comandantes militares sobre a abertura de negociações com os russos para chegar a um acordo de paz. Hitler recusou terminantemente. Ao contrário de muitos militares, Hitler tinha plena consciência dos assassinatos em massa, genocídios e outros crimes de guerra que a SS e outros instrumentos do Partido Nazista vinham cometendo na Rússia ocupada. Ele sabia que os russos estavam determinados a se vingar e que as negociações eram inúteis. Mais tarde, a certeza de que ele próprio seria executado levaria Hitler a prolongar a guerra desnecessariamente e, finalmente, a tirar a própria vida. Stalingrado marcou o início do fim do Terceiro Reich. As últimas cartas de Stalingrado. Minha vida não mudou nada. É como se fosse há 10 anos, abençoada pelas estrelas e mantida à parte da humanidade. Nunca tive amigos, como você sabe, porque as pessoas nunca quiseram nada comigo. Eu ficava feliz quando olhava para o céu pelo meu telescópio e observava o mundo estelar, alegre como uma criança que brinca com as estrelas. Você era minha melhor amiga, Mônica. Você não estava perdida, você era isso. Não é hora de brincadeiras. Esta carta levará 15 dias para chegar às suas mãos. A essa altura você já terá lido nos jornais o que aconteceu aqui nesse meio tempo. Não pense muito nisso. As coisas vão acabar completamente diferentes de qualquer maneira. Deixe que os outros se preocupem em descobrir. O que você ou eu nos importamos com essas pessoas? Eu sempre pensei em anos-luz e senti em segundos. Mesmo aqui, tenho muito a fazer em relação ao clima. Somos 4, e se continuar assim, ficaremos bastante satisfeitos. Nossa tarefa em si é muito simples. Registrar os níveis de temperatura e umidade, dados sobre a altura das nuvens e visibilidade. Essa é a extensão de nossas funções. Se um burocrata lesse o que estou escrevendo, lágrimas rolariam de seus olhos, pela violação do sigilo do serviço. Mônica,
O que é a nossa vida em comparação com os milhões de anos do céu estrelado? Nesta bela noite, vejo Andrômeda e Pégaso acima da minha cabeça. Tenho observado-os há um bom tempo e em breve estarei bem perto deles. Minha paz e contentamento devo às estrelas, entre as quais você é a mais bela. As estrelas são imortais e a vida humana é como um grão de poeira no todo. Ao meu redor, tudo está desmoronando. Um exército inteiro está morrendo. Dia e noite queimam e 4 homens estão ocupados registrando a temperatura e a altitude das nuvens. Não entendo muito de guerra. Nenhum homem caiu pelas minhas mãos. Nenhuma vez disparei minha pistola, embora esteja carregada. Mas, pelo que sei, não há tanta falta de jeito do outro lado. Eu teria continuado contando estrelas por mais algumas décadas, mas não tenho dúvidas de que agora de nada adiantaria. Carta número 2. Para as estrelas do fim do mundo. Mais uma vez peguei seu retrato e o contemplei por um longo tempo. Gravado em minha memória permanece aquele momento que vivemos juntos. A bela tarde de verão do último ano de paz, quando caminhamos de volta para casa através do Vale Florido. Quando nos conhecemos, foi a voz de nossos corações que falou. Depois veio a voz do amor e da felicidade. Falamos de nós mesmos e do futuro que se estendia diante de nós como um tapete de cores vibrantes. Aquele tapete colorido não existe mais. A tarde de verão se foi, e também o Vale Florido. E não estamos mais juntos. Em vez do tapete vibrante, um campo branco sem fim se estendeu diante de mim. Não há verão agora, apenas inverno. E não há futuro. Pelo menos não para mim e, portanto, também não para você. Por muito tempo, senti uma sensação inexplicável, sem saber o que era, mas hoje sei. É medo. Medo por você. A milhares de quilômetros de distância, senti como se você estivesse ao meu lado. Quando receber esta carta, mergulhe nela e ouça. Talvez você ouça minha voz em seus versos. Dizem-nos que nossa luta é pela Alemanha, mas poucos aqui realmente acreditam que esse sacrifício absurdo será de alguma utilidade para nossa pátria. Carta número 3. O silêncio das minhas mãos. Você precisa tirar isso da cabeça, Margarita, e precisa fazer isso logo. Eu até a aconselharia a fazer isso radicalmente. Quanto mais meticulosamente fizer, menos dolorosa será a decepção. Pelas suas cartas, vejo que você anseia por me ver novamente. É natural desejar isso. Eu também anseio por você. Apaixonadamente, na verdade. Não é isso que me incomoda. O que me incomoda é que, nas entrelinhas, sinto uma saudade não apenas do homem e do amante, mas também do pianista. Posso ler isso claramente. Não se trata de uma estranha confusão de sentimentos. Não é que eu, que deveria estar completamente miserável, tenha me rendido ao meu destino e que a mulher, que tem todos os motivos para ser grata por eu ainda estar viva, pelo menos por enquanto, se ressinta do destino que se abateu sobre mim. Às vezes suspeito que uma censura silenciosa se eleve contra mim, como se eu fosse culpado por não querer mais tocar. É isso que você quer que eu confesse. É por isso que você insiste tanto em suas cartas, pedindo uma explicação que eu preferiria dar pessoalmente. Talvez o destino nos tenha levado a um ponto em que não há escapatória possível. Não sei se terei outra chance de falar com você, então é bom que esta carta chegue às suas mãos agora e que você saiba, se algum dia eu aparecer. Minhas mãos estão perdidas desde o início de dezembro. Na esquerda estou sem o dedo mindinho, mas pior é a mão direita. Meus dedos indicador, médio e anular estão congelados. Ainda consigo levantar uma xícara usando o polegar e o mindinho. Sinto-me impotente. Só quando os dedos se vão é que se percebe o quão necessários eles são para as menores tarefas. Na melhor das hipóteses, ainda consigo puxar um gatilho com o mindinho. Minhas mãos estão perdidas, mas não posso passar a vida atirando se não puder mais ser útil de nenhuma outra forma. Ou isso basta para ser guarda florestal? Isso é humor macabro. E se ainda escrevo, é só para tranquilizá-lo. Kurt Hanke, de quem acho que você se lembra do conservatório, turma de 37, tocou a Appassionata em um piano de cauda instalado no meio da Praça Vermelha. Não se vê coisas assim todo dia. A casa tinha sido explodida, mas resgataram o piano e o colocaram na rua.
Cada soldado de infantaria que passava por ali batia nas teclas aleatoriamente. E eu pergunto, onde mais, se não aqui, você pode encontrar pianos na rua? Eu já lhe disse uma vez. Kurt tocou no dia 4 de janeiro como nunca antes. Em breve ele estará na linha de frente. Perdoe-me por usar a palavra frente. A guerra mudou a todos nós e o mundo ao nosso redor. Quando aquele jovem voltar para casa, ouviremos muitas coisas admiráveis sobre ele. Sem dúvida, ele jamais esquecerá aquelas horas. O espírito e a atmosfera públicos garantirão isso. É uma pena que eu não seja escritor. Gostaria de expressar em palavras a visão de centenas de soldados, agasalhados em sobretudos, cabeças enroladas em cobertores, amontoados. Murmúrios por toda parte, mas ninguém perturbou o momento. Eles estavam ouvindo Beethoven em Stalingrado, mesmo que não o entendessem. Você está mais feliz agora que sabe toda a verdade? Carta número 4. Tarde demais para conselhos. Poupe-me dos seus conselhos bem-intencionados. Você ao menos percebe a posição em que está me colocando? Que tipo de palavras são essas? Você não teria agido assim se soubesse como as coisas realmente funcionam. O que isso significa? Você sabe que compartilho da sua opinião. Já conversamos sobre isso mais do que deveríamos. Mas isso não é algo que se possa escrever. Você acha que os outros são tolos? Se escrevo agora, é apenas porque sei perfeitamente que nada pode acontecer. Tive o bom senso de omitir o endereço do remetente, e você receberá esta carta pelos canais habituais. Mesmo que alguém soubesse quem escreveu estas linhas, não há lugar mais seguro para mim neste momento do que Stalingrado. É tão fácil dizer, abaixem as armas. Você acha que os russos vão nos perdoar? Você é uma pessoa inteligente. Por que não pede à AOS seus amigos que parem de reabastecer munição e material de guerra? É fácil dar bons conselhos, mas as coisas não estão indo como você imagina. Libertação dos povos? Isso não tem sentido. Os povos permanecem os mesmos, apenas seus senhores mudam. E os de fora sempre argumentarão que o povo precisa ser libertado do senhor do momento. Em 1932, teria sido o momento certo para agir. Você sabe disso perfeitamente. E a oportunidade foi perdida. 10 anos atrás, ainda havia o voto. Não usá-lo agora está nos custando aquela coisinha que chamamos de vida. Carta número 5. Quando a esperança acaba. Esta manhã, no posto de combate, Hannes me convenceu a escrever para você. Nas últimas semanas, hesitei em começar esta carta, sempre achando a incerteza torturante, mas ainda me agarrando a um vislumbre de esperança. Eu ficava pensando em como as coisas poderiam terminar para mim, e todas as noites eu adormecia com o mesmo pensamento. A incerteza da nossa situação, oscilando constantemente entre a esperança de reforços e a perspectiva iminente da derrota. Mas também evitei encarar a realidade de quão duvidoso tudo realmente é. Talvez por covardia. Por 3 vezes, eu já poderia ter sido soterrado, mas se tivesse acontecido, teria sido de repente e inesperadamente. Agora, as coisas mudaram. Desde esta manhã, sei exatamente o que está acontecendo. E como agora me sinto estranhamente livre, você também precisa se libertar dessa terrível incerteza. Quando olhei para o mapa, estremeci. Estamos completamente sozinhos, sem ajuda externa. Hitler nos abandonou. Esta carta só será divulgada se o campo de aviação permanecer em nossas mãos. Estamos ao norte da cidade. Os homens da minha bateria suspeitam do nosso isolamento, mas não sabem disso tão claramente quanto eu. Parece que estamos nos aproximando do fim. Nem Hannes nem eu seremos levados para o cativeiro. Ontem vi 4 homens serem feitos prisioneiros pelos russos depois que nossa infantaria recapturou brevemente a base aérea. Não, eu não irei para um campo de prisioneiros. Quando Stalingrado cair, vocês ouvirão e lerão sobre isso, e saberão que eu não retornei. Carta número 6. Restam 2 caminhos, céu ou Sibéria. No fim das contas, não adianta se rebelar contra isso, e se houvesse uma saída, tenho certeza de que a teria encontrado. Naturalmente, tentei de tudo para escapar dessa armadilha, mas só me restam 2 caminhos, subir para o céu ou ir para a Sibéria. O melhor é esperar para ver,
porque todo o resto, como já disse, é inútil. Em casa, alguns cavalheiros esfregarão as mãos de satisfação, já que poderão manter seus lugares e posições. Em mais de um jornal, você lerá palavras bonitas e pomposas emolduradas em grossas bordas pretas. Elas honrarão nossa memória. Não se deixe enganar por esse barulho idiota. Tenho vontade de quebrar tudo, mas nunca me senti tão impotente. Só tem uma coisa que eu continuo dizendo a mim mesma. Mantenha-se saudável e você sobreviverá aos piores momentos. Saúde é a primeira condição para voltar para casa. Não estou pronta para abrir mão da cadeira da minha própria casa. Se você voltar para os outros, diga-lhes isto, exatamente como está escrito aqui. Quanto mais alto alguém se sentar na cadeira, mais forte será a queda. Carta número 7. A verdade que você merece saber. Você é a esposa de um oficial alemão, e é por isso que receberá o que estou prestes a lhe dizer com estoicismo e força. A mesma força que demonstrou no dia em que esteve na plataforma do trem enquanto eu parti para o leste. Nunca fui boa em escrever cartas. As minhas nunca ultrapassaram uma única página. Hoje eu tinha muitas coisas para lhe contar, mas vou adiá-las para mais tarde. Mais tarde significa daqui a 6 semanas, se tudo correr bem, e daqui a 100 anos, se não correr. Você precisa estar preparada para isso. Se tudo correr bem, teremos tempo para conversar sobre tudo, e nesse caso, por que eu deveria tentar escrever uma carta longa, algo em que não sou boa de jeito nenhum? E se as coisas correrem mal, as palavras não serão de muita utilidade. Você já sabe o quanto estou ligada a você, Augusta. Conversamos pouco ou nada sobre nossos sentimentos. Eu te amo profundamente, e você me ama. Então você precisa saber a verdade. E a verdade está nesta carta. A verdade é a consciência da luta mais sangrenta em uma situação desesperadora. Miséria, fome, frio, renúncia, dúvida, desespero e uma morte aterrorizante. Durante minha licença, não contei nada a você sobre isso. Também nunca falei sobre isso em minhas cartas. Quando estávamos juntos, e isso inclui nossa correspondência, éramos marido e mulher, e a guerra era apenas uma sombra odiosa, mas inevitável sobre nossas vidas. Mas a verdade também significa entender que isso não é apenas algo para lamentar. É um fato objetivamente comprovado. Minha responsabilidade pessoal pelo que aconteceu não pode ser negada. Essa responsabilidade, no entanto, é de 1 em 70 milhões. A proporção é pequena, mas existe. Não pretendo fugir dela e digo a mim mesmo que, dando a minha vida, terei pago minha dívida. Não há necessidade de falar em honra. Augusta, você saberá quando chegar a hora que precisa ser forte. Não seja amarga e não sofra muito por causa da minha ausência. Não sou covarde. Só me entristece não poder oferecer nenhuma grande prova da minha coragem, exceto morrer por esta causa inútil, este crime. Você conhece o lema H, culpa reconhecida, culpa expiada. Não se esqueça de mim tão rápido. Carta número 8. Uma fatia de bolo e uma guerra de inverno. Estou escrevendo algumas linhas novamente, embora eu tenha escrito uma carta ontem mesmo, e outra para Hans Müller. Não pode dizer que nunca escrevo para você. Um dos meus camaradas está levando este bilhete com ele. Envio meus sinceros parabéns à vovó pelo seu 74 degrees aniversário e lamento não poder comer bolo de aniversário com ela hoje. As padarias estão abastecidas lá em casa? Aqui não temos bolo, mas assim que sairmos dessa, tudo voltará. Enquanto isso, temos que continuar apertando os cintos. Vá à Caixa Econômica, saque 50 marcos e compre um presente para a vovó. Ela vai ficar muito feliz. Tenho certeza de que os Berger ainda têm café. O marido trabalha na administração portuária. Se tiverem, tenho certeza de que lhe darão um pouco. Diga a eles que é para a comemoração do aniversário. Já fiz muitos favores a O.S. Berger. Estou escrevendo um monte de bobagens. Mas bobagens são melhores do que não escrever nada. Nunca se sabe se a bala destinada a nós já foi disparada. Mas não se preocupem conosco. Com certeza vamos superar isso. E depois, todos tiraremos umas boas férias de 4 semanas. Está muito frio aqui agora. Tem neve aí também? Carta número 9. Esperando, contando, esperando. Tudo ao meu redor está confuso, emaranhado, a ponto de eu não saber o que fazer. Não seria melhor colocar o final no começo? Querida Ana,
Você pode se surpreender ao receber uma carta que à primeira vista parece quase cômica, mas se a ler com calma, verá que não é nada disso. Você sempre me viu como um homem de classe média, e devo admitir que você tinha razão. Principalmente quando eu costumava enfiar o pão do café da manhã na pasta. 2 fatias à esquerda, 2 à direita, maçãs por cima e a garrafa térmica por cima. A garrafa térmica tinha que ficar sobre as maçãs para que a manteiga não amolecesse o pão. Aqueles eram os dias, como o tio Herbert sempre dizia, dias de reflexão. Hoje não sou mais um burguês. No nosso abrigo há um calor agradável. Desmontamos alguns carros e usamos as peças para o fogão. Ninguém deveria saber disso, claro, embora tenhamos preocupações maiores aqui. Meu escritório é ao lado. Mencionei-o em uma carta há alguns dias. Era de um capitão. Estou lhe contando tudo isso em detalhes, embora preferisse escrever sobre outra coisa. Mas, ao mesmo tempo, não o faria. A situação parece séria. É o que todos dizem. Estamos na zona mais recuada. De vez em quando, ouvimos tiros. Se não fosse por isso, esqueceríamos que houve uma guerra. As coisas aqui estão tão calmas que eu poderia aguentar 100 anos. Mas não sem você. Claro, não vai durar tanto tempo. Contamos todos os dias para sair daqui. Mas essas esperanças entram em conflito com os rumores. O exército está cercado há 7 semanas. Não pode durar mais 7. Minha licença era para setembro, mas não a recebi, como muitos outros. Ontem de manhã, fomos informados de que 1/3 de nós poderia ser mandado para casa. O sargento sênior da companhia médica afirma ter ouvido, mas ainda pode levar dias. Ninguém aqui sabe ao certo o que está acontecendo. Não estou com vocês há 8 meses, então alguns dias a mais não fazem muita diferença. Infelizmente, não poderei trazer muita coisa, mas verei o que encontro em Lemberg. Já estou ansioso pelo dia feliz em que a licença for concedida. E mais ainda, por ver vocês e a mamãe. Quando eu enviar o telegrama, avise o tio Herbert imediatamente. É uma alegria ansiar por algo. Essa alegria me mantém em movimento, especialmente desde ontem de manhã. A cada dia, marco uma linha no calendário. Cada linha significa que estou um dia mais perto de você. Carta número 10. Morte sem glória. Você sabe melhor do que ninguém como eu sempre me encolhi. Como eu temia o Oriente e a guerra em geral. Nunca fui um soldado, apenas um homem de uniforme. De que adianta isso para mim agora? Ou para aqueles outros que não se encolheram e não tiveram medo? Sim, de que adianta isso para qualquer um de nós, os figurantes dessa performance absurda? O que ganharemos com uma morte supostamente heróica? Já interpretei o papel de um morto no palco dezenas de vezes, mas era apenas um papel. Vocês se sentavam em poltronas de veludo me observando, e minha representação da morte parecia real e convincente. Me arrepia agora perceber o quão pouco a morte no palco tem em comum com a morte real. A morte sempre teve que ser heróica, fascinante, admirável. A morte por uma grande causa, a morte que convenceu. Mas o que é isso realmente, aqui e agora? É explodir em pedaços, passar fome, congelar. Pouco mais do que uma função biológica, como comer ou beber. Eles caem como moscas. Ninguém se importa. São enterrados rapidamente. Jazem espalhados por toda parte, sem braços, sem pernas, sem olhos, suas barrigas dilaceradas. Alguém deveria fazer um filme sobre isso, para tornar a morte mais bela do mundo impossível. Esta é a morte de um açougueiro, que mais tarde será glorificada em pedestais de granito, com esculturas de guerreiros moribundos envoltos em bandagens heróicas. Haverá romances, hinos e homenagens solenes. As igrejas celebrarão missas, mas eu não quero fazer parte do rebanho. Não me sinto seduzido pela ideia de apodrecer em uma vala comum. Escrevi algo parecido para o professor H. Você e ele terão notícias minhas novamente. Não se surpreenda se passar algum tempo antes disso, porque decidi tomar o meu destino em minhas próprias mãos. Carta número 11. Cordon Rouge e o silêncio da guerra. Esta noite, O e eu estamos tendo uma noite magnífica e tranquila. Tudo está tranquilo do outro lado. Aqui não. O russo está calmo e conseguimos terminar cedo. Uma boa garrafa de Cordon Rouge, apreciada em completa paz, tornou a noite especialmente agradável.
Nas notas do diário de guerra, li algo de Binding e de outra pessoa. Que sutil originalidade esse homem tem na maneira como expressa as coisas que nos impressionam e nos comovem. Tudo o que é subjetivo ou secundário é removido. O que brilha em suas palavras é apenas o verdadeiramente essencial, irradiando de seu espírito. Não esperamos nada das grandes decisões que aqueles lá em cima certamente terão que tomar algum dia. É claro que ninguém pode dizer se a rápida passagem do tempo não fará com que essas decisões mudem. Até agora, houve uma luta furiosa e implacável pela Colina X, na cidade e fora dela. Generais e coronéis flertaram com a ideia de que esta mesma Colina X pudesse ter algum significado na história mundial. E não apenas generais. Todos os dias, algumas posições são invadidas, e todos os dias o inimigo, ou nós, dependendo de quem as detém, é expulso. Nenhum dos lados ainda descobriu qual o sentido de tomá-las, mesmo que pudessem ser mantidas. Parece que as pequenas coisas refletem as grandes. Essa longa ausência de sucesso produz uma apatia quase incurável ou uma espécie de perseverança que, na verdade, está apenas à espreita disfarçada. São quase 10 horas. Vou dormir o máximo que puder. Quanto mais você dorme, menos fome sente. Porque a fome não é poética, é brutal. Amo muito vocês. Carta número 12. Dúvida, fé e o adeus final. E então agora você sabe. Eu não voltarei. Por favor, conte a OS nossos pais com cuidado. Estou muito abalada e cheia de dúvidas. Eu costumava ser confiante e forte. Agora me sinto pequena e cética. Muitas coisas acontecendo aqui eu nunca entenderei completamente. Mas o pouco que testemunhei já é demais para suportar. Eles não vão me convencer, ninguém vai, de que meus camaradas morreram com a palavra Alemanha ou o grito Heil Hitler nos lábios. Pessoas morrem, e a morte não é algo que se possa fingir. A última palavra é sempre para a mãe, ou para a pessoa que mais se ama, ou simplesmente um pedido de socorro. Já vi centenas caírem e morrerem, e muitos deles, como eu, vieram da juventude hitlerista. Mas quase todos, se ainda tivessem forças, clamavam por socorro ou gritavam um nome, alguém que não podia ajudá-los. Hitler havia prometido firmemente nos tirar daqui. Foi o que nos disseram e nós realmente acreditamos. E eu ainda acredito nisso, porque ainda preciso acreditar em alguma coisa. Mas se essa promessa não for verdadeira, em que posso acreditar? Se não for verdadeira, não preciso da primavera, do verão ou de qualquer outra coisa que traga alegria. Deixe-me falar da minha fé, querida Greta. Acreditei durante toda a minha vida, ou pelo menos por 8 anos, no Führer e em sua palavra. É assustador ver como as pessoas aqui estão cheias de dúvidas e vergonha diante de verdades inegáveis, porque a própria realidade fala mais alto do que qualquer outra coisa. Se o que nos foi prometido não for verdade, então a Alemanha está perdida, porque nesse caso, nenhuma palavra, nenhum juramento jamais terá qualquer significado. Ah, essas dúvidas terríveis. Se ao menos pudessem desaparecer. Carta número 13. Um Natal frio no Volga. Infelizmente, o Natal que tenho para contar não foi muito alegre, mas pelo menos estávamos aquecidos. Nossa posição é bem às margens do Volga. Conseguimos um pouco de rum, não muito forte, mas estava ótimo. Um dos meus camaradas trouxe algumas coisas da divisão. Presunto e frios em geleia. Tenho certeza de que ele os pegou da cozinha, mas estavam deliciosos. Além disso, a cozinha devia estar bem abastecida com essas coisas. Caso contrário, ele não teria conseguido roubar nada. O pão é muito escasso, então fizemos uma espécie de bolo. Misturamos farinha, água e sal em uma panela e adicionamos pedaços de presunto. É claro que a farinha não veio exatamente da nossa horta. Este é o meu quarto Natal na guerra, mas este foi o mais triste de todos. Quando a guerra acabar, precisaremos nos recuperar de tudo e, com sorte, no ano que vem, poderemos comemorar o Natal em casa. Estamos em Stalingrado há 3 meses e não demos um passo à frente. Aqui está bastante calmo, mas do outro lado do rio, na estepe, a luta é intensa. Nossos camaradas na estepe não têm tanta sorte quanto nós. Eles passaram por momentos difíceis. Talvez sejamos enviados para lá em seguida.
porque as perdas deles são pesadas. Mas é melhor não pensar nisso. E, no entanto, continuamos pensando nisso. Especialmente quando você tem 24 horas por dia sem nada para fazer a não ser tentar não pensar. É quando seus pensamentos retornam à terra onde você nasceu. Vocês todos pensaram em mim na noite de Natal? Tive aquela sensação estranha, o tipo de sensação que te invade quando você sabe que alguém está pensando em você. Carta número 14. Com gratidão e cabeça erguida. Chegou novamente o momento de enviar-lhes meus cumprimentos e pedir que também cumprimentem seus entes queridos e transmitam meu carinho. Os russos estão atacando por toda parte. Nossas tropas têm resistido desde o início da ofensiva, que não parou um único dia, lutando ferozmente, fisicamente exaustas. Estão agindo como heróis e nenhum deles se rendeu. O fato de o inimigo nos vencer quando ficamos sem pão, munição, combustível e homens não é uma vitória para ele. Deus sabe disso muito bem. Temos certeza de que fomos vítimas de graves erros de comando e que a destruição da fortaleza de Stalingrado trará grandes danos ao nosso povo e à nação como um todo. Mesmo assim, acreditamos num futuro renascimento do nosso povo. Certamente, homens de coração sincero cuidarão disso. Uma tarefa os aguarda em casa: garantir que nenhum louco, tolo ou criminoso seja autorizado a continuar seu trabalho. Aqueles que retornarem devem varrê-los como o vento varre a palha. Somos oficiais prussianos. Sabemos qual é o nosso dever quando chega o momento. Quando olho para trás, para a minha vida, percebo que posso fazê-lo com profunda gratidão. Foi linda, maravilhosamente linda. Como subir uma escada e até este último degrau, o seu topo, é lindo. Quase poderia dizer que é harmonioso e completo. Diga AOS, meus pais, para não ficarem tristes. Que se lembrem de mim com o coração alegre, sem falar de glória. Nunca fui um anjo, e também não me apresentarei como tal diante do Senhor, mas me apresentarei como um soldado, com a alma de um nobre, livre e orgulhoso como um cavalheiro. Não tenho o menor medo da morte. Minha fé me dá essa serena clareza, e com essa clareza vem um profundo sentimento de gratidão. Passe esse legado para aqueles que virão depois de nós. Crie-os para serem nobres de espírito. Que haja rigorosa simplicidade no pensamento e no comportamento. Sem concessões. Dê todo o seu amor e ajuda a AOS, meus pais, enquanto eles enfrentam os primeiros dias de luto. Assim como meu tio X, coloque uma cruz de madeira linda e simples para mim no cemitério do parque. Mantenham-os como a sede da família X. Esse é o meu maior desejo. Na minha mesa, há uma carta que escrevi durante minha última licença, na qual expliquei tudo isso em detalhes. Agora coloco-me no amor de todos vocês e agradeço mais uma vez. Obrigado. E mantenham a cabeça erguida, sempre em frente. Um abraço caloroso a todos. Carta número 15. Se existe um Deus, se Deus existe, você escreveu em sua última carta, Ele o trará de volta para mim em breve, são e salvo. Um homem como você, continuou, que ama os animais e as flores, que não faz mal a ninguém, que ama e honra sua esposa e filho, está sempre sob a proteção de Deus. Obrigada por essas palavras. Sempre carrego sua carta comigo, guardada na minha mochila. Mas, querida, se você ponderar suas palavras com cuidado e fizer a existência de Deus depender desse resultado, então estará diante de uma decisão grave e terrível. Eu sou um homem religioso e você sempre foi crente, mas agora deve ser diferente. Se ambos tirarmos conclusões do que foi nosso caminho pessoal até agora, então devemos admitir: algo aconteceu que faz tudo em que acreditávamos parecer uma ilusão. Você já não suspeita? Há um tom tão estranho em sua última carta de 8 de dezembro. Estamos em meados de janeiro. Esta será minha última carta por muito tempo, talvez para sempre. Um dos meus camaradas que está a caminho do aeroporto a levará consigo. Amanhã, o último avião decolará daquela pista. A situação se tornou insustentável. Os russos estão a 3 quilômetros da última base aérea. Se ela cair, nenhum rato escapará daqui. E eu também não. É verdade que centenas de milhares de outros também ficarão presos, mas é de pouco consolo se afogar em companhia. Se Deus existe,
Do outro lado, há muitos que dizem o mesmo. Na Inglaterra e na França, certamente milhões. Não acredito mais que Deus seja misericordioso. Caso contrário, Ele não teria permitido tamanha injustiça. Não acredito mais porque, do contrário, Deus teria iluminado a mente dos homens que iniciaram esta guerra. Homens que falaram de paz e do Todo-Poderoso em 3 línguas diferentes. Eu não acredito mais em Deus, porque Ele nos traiu. Eu não acredito mais. E agora você precisa decidir o que fará com a sua fé. Carta número 16. Uma missa de Natal em meio às ruínas. Na véspera da festa sagrada, 11 camaradas se uniram com devoção a um serviço religioso realizado dentro de uma cabana relativamente intacta. Não foi fácil encontrá-los em meio à multidão de céticos, desesperados e desiludidos. Mas aqueles que encontrei vieram com o coração alegre e aberto. Era um pequeno grupo curioso o que reuni para celebrar o Natal do menino Jesus. Há muitos altares neste vasto mundo, mas nenhum mais pobre do que o que tínhamos aqui. Ontem ainda havia granadas na caixa sobre a qual coloquei a túnica cinza de um camarada caído, aquele cujos olhos fechei na sexta-feira passada, naquele mesmo quarto. Escrevi uma carta de conforto para sua esposa. Que Deus coloque suas mãos misericordiosas sobre ele. Li para meus homens a história da Natividade do Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 1 a 17. As palavras de um nobre cristão gentio. Dei-lhes pão preto e duro como santo sacrifício e sacramento do altar, como o verdadeiro corpo de Jesus Cristo, e orei por perdão e misericórdia em seu nome. Não falei do 5º mandamento. Os homens sentaram-se em bancos e banquetas, com os olhos arregalados nos rostos fatigados pela fome, olhando para mim. Eram todos jovens. Apenas um deles tinha 51 anos. Sinto paz em saber que consegui trazer algum conforto e força a AOS seus corações. Quando terminamos, todos nos demos as mãos, compartilhamos nossos endereços e prometemos que aqueles que sobrevivessem visitariam as famílias daquele pequeno grupo e contariam como havíamos comemorado a véspera de Natal de 1942. Que Deus estenda suas mãos misericordiosas sobre vocês, amados pais, pois a noite está caindo, e faríamos bem em colocar nossos assuntos em ordem antes que a morte chegue. Somos carregados pela noite, e para a noite iremos, se for a vontade do Senhor do Universo. Mas não entramos em uma noite sem fim. Colocamos nossas vidas nas mãos de Deus, e que Ele nos perdoe quando chegar a nossa hora.